queria agradecer a Isadora, pedir desculpas por serem apenas 20 minutos, porque é tão complexo e aqui a gente pega muito o centro da política habitacional, né? A gente vem falando sempre, destaque desses números de decisões judiciais que geram auxílio aluguel é irrisório, mas é colocado sempre nas discussões como se a prefeitura fosse vítima dos auxílios aluguéis, quando ela é a grande produtora dessa demanda e que consome toda a produção também de moradias, que se produz 4, 5 mil, 6 mil moradias por ano. Ou seja, e aí você entende também por que a tal da fila habitacional para receber se torna uma mentira, porque ela é toda para suprir essas remoções forçadas aí que são vinculadas a atendimento definitivo, né? Bom, obrigado Isadora. Passo agora para a Rosângela Dias. Fique à vontade, 20 minutos. Bom dia a todos. Eu sou Rosângela Paz, da PUC São Paulo, sou professora e coordeno na PUC de São Paulo um núcleo de estudos e pesquisas sobre movimentos sociais. E nós atuamos muito e pesquisamos muito na área de habitação. Temos um grupo de profissionais, pesquisadores, que vem estudando e vem se voltando a discutir o trabalho social em habitação. Então, eu queria falar desse lugar, né, enquanto uma assistente social, professora, mas que é uma militante dessa área. Nós temos construído, desde 2015, um fórum sobre trabalho social em habitação, onde a gente vem buscando reunir professores, profissionais, militantes, estudantes, militantes dos movimentos de moradia, para discutir o trabalho social em habitação, nos programas, nos diferentes programas e na política habitacional. E esse trabalho o Fórum de Trabalho Social aqui em São Paulo, ele se reúne uma vez por mês no Instituto Polis, e a cada 2 meses a gente faz uma atividade aberta, um seminário temático para discussão de temas específicos. A ideia é que a gente saia um pouco do isolamento e venha afirmar e reafirmar um compromisso ético do trabalho social em habitação, dos profissionais que atuam nessa área, que hoje são majoritariamente assistentes sociais, mas também são sociólogos, psicólogos, pedagogos, arquitetos, que atuam nesse campo, no sentido da gente afirmar esse compromisso com o direito à cidade, com o direito à moradia e um compromisso com os movimentos de moradia, né? Então, um pouco desse lugar que eu venho trazer algumas reflexões para esse seminário, e queria destacar ainda inicialmente que esse trabalho desde 2014, 2015, no sentido da gente fazer reflexões na universidade, em fóruns de debate, acabou culminando com a publicação de 2 livros que eu vou deixar aqui para a Defensoria, um especificamente sobre metodologia de trabalho social e habitação, a partir da experiência bastante afirmativa do município de Osasco, e esse segundo, que são artigos sobre trabalho social, territórios e moradia, a construção do direito à cidade, que tem aqui a participação de algumas pessoas que estão presentes, mas que é um pouco a nossa síntese da nossa discussão sobre o lugar também do trabalho social na política habitacional. Então eu deixo com você, Rafael, para a Defensoria, e depois esse material pode ser acessado pela PUC ou então através da editora Papel Social, no site deles, ele está à disposição. Eu queria, assim, então, falando desse lugar enquanto trabalho social, eu queria trazer talvez 2, 3 pontos para a gente conversar aqui e depois abrir para o dito e para o nosso debate. Eu queria primeiro trazer algumas observações com o que nós estamos chamando de grupos vulneráveis e vulnerabilidade, né? Esse é um conceito bastante polêmico, né, tanto na academia quanto nas políticas sociais. E eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente pensa e fala e afirma vulnerabilidade e grupos vulneráveis, né? A gente se refere à população em situação de rua, aos idosos, às pessoas com deficiente, às mulheres em situação de violência, à população negra, LGBTI, etc., né? E qual é o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente usa essa expressão vulnerabilidade? Porque ela foi construída, tanto na academia quanto nas políticas públicas, com um determinado sentido. Um sentido, de um lado,
instrumental, operacional, para objetivar, por exemplo, indicadores sociais, para objetivar serviços, critérios de atendimento, ou também do ponto de vista acadêmico, seja na geografia, na demografia, na sociologia, no serviço social, para a gente pensar um pouco esse conceito de vulnerabilidade, substituindo um pouco o conceito de pobreza. E aí é um cuidado que a gente tem que tomar, porque a primeira questão é de que a vulnerabilidade social, ela é uma expressão da questão social. Ela não pode, de forma alguma, ocultar as relações que estão expressas na sociedade, que são relações que falam, basicamente, da desigualdade social. Então, quando a gente usa vulnerabilidade, a gente não está substituindo pobreza, não está substituindo desigualdade social. Essa é uma preocupação acadêmica hoje, que a gente sempre faz uma ressalva, porque qual é o conceito de vulnerabilidade, quando a gente vai estudar, ele está sempre vinculado à questão do risco. Ao risco que a população está submetida, por exemplo, numa situação de moradia, em situação de rua, ou qual é o risco dos idosos, qual é o risco das mulheres em situação de violência. Mas esse risco, ele remete a uma questão muito mais estrutural do próprio capitalismo, que fala de uma desigualdade social, que é a condição de classe, que é a condição de raça e etnia, que é a condição da mulher na sociedade, e que a gente não pode camuflar, né? Então, o cuidado do uso dos termos é muito importante, e a gente não pode. Então, a gente usa a vulnerabilidade social, mas sempre pensando que ela é uma expressão da desigualdade, né, no sistema capitalista. E a gente poderia também usar, fazer essa reflexão sobre como é que a gente usa algumas terminologias, por exemplo, quando a gente usa a palavra usuário da política, usuário da assistência social, usuário da saúde, ou quando a gente usa a palavra beneficiário, que é pior ainda na habitação, né? Os beneficiários, ou quando a gente usa demanda, né? A população se torna a demanda, né? Então são alguns cuidados, porque o que a gente construiu na luta da redemocratização dos anos 80 e as conquistas na Constituição de 88 é o reconhecimento de cidadãos de direito. E é isso que a gente está afirmando, né? Que somos cidadãos de direitos, a população é cidadã. Então, a gente não pode simplesmente ficar substituindo o usuário de uma política, o beneficiário deste programa, a demanda para este programa. São cuidados, porque a gente vai se distanciando do conceito central, que é o conceito que responde à questão das necessidades, que acho que a Paula trazia isso um pouco na primeira fala dela, na primeira mesa, né? Quais são as necessidades, né, desse cidadão? É isso que nós temos que discutir. Quais são as necessidades que estão em jogo, que não estão sendo atendidas e que o Estado tem obrigação, porque é direito de atender, né? Então, eu acho que é um pouco esse cuidado da gente pensar a questão da vulnerabilidade, sem perder de vista essa questão que é estrutural. Então, se a gente traz essa questão estrutural, eu não vi meu tempo, você me dá me avisa. Se a gente pensar essa questão estrutural, que é a questão da desigualdade, quando a gente fala em desigualdade social, nós estamos falando, a desigualdade, ela sempre fala de uma relação, né? A pobreza, a gente identifica no conceito de pobreza, mesmo a pobreza não é só renda, a pobreza, ela é multidimensional, mas o conceito de desigualdade, ele é mais completo, porque ele fala da desigualdade de renda, mas ele fala da dificuldade de acesso aos serviços, de acesso à cidade, de acesso à moradia, de acesso à cultura, de acessos, mas ele fala também da desigualdade do poder. Quem efetivamente tem poder? Quem é que decide, né? Então, quando a gente usa o termo desigualdade, ele é completo no sentido de nos mostrar que há uma concentração de renda, há uma concentração de riqueza, há uma concentração de poder na sociedade, né? Então, por isso que a vulnerabilidade, ela tem que ser pensada enquanto expressão da desigualdade,
né? A desigualdade para nós é que tem que ser a questão central, porque ela é estrutural na sociedade brasileira. E quando a gente olha desde lá de Portugal, né, passando pela escravidão, pegando os ciclos econômicos, muito pouco se fez para enfrentar a desigualdade. A desigualdade no Brasil, ela é imensa, uma das maiores da América Latina, não é? E essa mudança na pirâmide, se a gente fosse fazer uma pirâmide mostrando quem está em cima da pirâmide, né, que tem concentração de riqueza, que tem concentração de acesso, concentração de poder, e quem está na base, que não tem, né, poder, não tem acesso e não tem renda, essa diferença, né, que a gente vai perceber da desigualdade, quando a gente olha para a história brasileira, né, ela se mantém, por isso ela é estrutural, né? E ela é estrutural, a desigualdade, combinada com o racismo estrutural, combinada com a questão da segregação urbana, combinada com a questão da mulher, né, da desigualdade de gênero. Então, quando a gente chega nesse processo recente, olhando para a partir dos anos 90, da financiarização que a gente fala, o que é a financiarização? Como é que a economia hoje ela está toda na mão do mercado, né? E a questão entra nas políticas sociais efetivamente, a gente começa a perceber que a questão da desigualdade, ela se mantém, né? A gente consegue muito pouco, quando a gente avalia um pouco as políticas que foram desenvolvidas do governo Lula, do governo Dilma, né? A gente começa a perceber um movimento de mudar a desigualdade social, mas que com o desmonte, né, que a gente está observando, especialmente a partir de 2016, e aí a gente for pegar a questão da PEC da morte, né, o congelamento de todas as políticas, por 20 anos das políticas sociais, saúde, assistência social, habitação, segurança pública, todo investimento público sendo congelado, etc., a gente percebe que a desigualdade social, ela se mantém nos mesmos patamares. E aí eu queria trazer para vocês duas questões, né? Saiu recentemente uma pesquisa da FGV aqui em São Paulo analisando a desigualdade social e a pobreza. Eu perguntava para o Dito semana passada, Dito, o que você quer que eu fale? Ele falou assim, traz uns dados, traz umas informações. Aí eu fui lá pesquisar um pouquinho, né? E é muito impressionante como nos 4 anos, os últimos 4 anos, são anos de aprofundamento da pobreza e da desigualdade, né? Então eles dizem nessa pesquisa, né, que a pobreza ela voltou aos níveis de 2011, né? A desigualdade aumentou nos últimos 4 anos. São 23 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Ou seja, um rendimento abaixo de R$ 232 por mês. Cerca de 11% da população. A miséria subiu 33% nesses últimos 4 anos. São 6 milhões de novos pobres, como eles dizem. Mais do que a população do Paraguai, de um país inteiro, né? Então, a gente tem que entender a questão da vulnerabilidade nesse contexto do desmonte, né? Tem um professor chamado Sérgio Costa, que ele usa uma expressão que eu gosto muito, ele fala de desigualdades entrelaçadas, né? Porque, na verdade, é o conjunto, a gente não consegue olhar só para a questão da renda, ou para a questão da moradia, ou para a questão da saúde. Existe um conjunto que ele chama de desigualdades entrelaçadas. E para superar, e aí um pouco ele dá uma pista para a gente começar a pensar as políticas, ele diz assim, para a gente pensar o enfrentamento da desigualdade, ele pergunta para a gente assim, é desigualdade de quê? É desigualdade entre quem? Quando e onde? Né? Então, para a gente pensar o desenho das políticas, nós temos que responder, olhar para a desigualdade e dizer, é desigualdade de quê? É entre quem? É quando? Quando é que acontece? E aonde está acontecendo? Em que território está acontecendo? A partir daí, a gente tem que olhar para as nossas políticas e redesenhar as nossas políticas, né? A professora Lena Navinas, no mesmo sentido, ela vai dizer que a nossa pobreza, essa desigualdade, ela tem um selo urbano, né? Porque é na cidade, é nos territórios, é nos bairros,
é nas vilas, né? É nos distritos que vai estar se expressando a pobreza. Então ela diz, é um selo urbano, efetivamente, né? E a Eliane dizia isso, da questão da urbanização com baixos salários, que a Hermínia sempre nos ensinou isso lá nos anos 80, mas que é muito forte quando a gente olha para as ocupações, quando a gente olha para o quanto da população mora efetivamente em situações precárias em favela, né? Bom, então entrando na questão das políticas de atendimento, toda a nossa avaliação, e aí eu vou tentando ir para o final um pouco, todos os nossos estudos, as nossas avaliações desde o BNH já apontavam que programas centralizados, de cima para baixo, únicos, não atendiam às necessidades, né? Se a gente está pensando, nós temos que olhar para as vulnerabilidades na chave das desigualdades, nós temos que olhar para as necessidades sociais. E as necessidades são diferentes. É preciso olhar e fazer propostas de programas, de políticas, olhando para as necessidades específicas de cada grupo social. E a nossa experiência, né, no Brasil de política habitacional já mostra que nós não podemos ter programas únicos, nós não podemos ter programas de cima para baixo e nem programas massificados. E é tudo o que a gente está repetindo de novo com a história, com o agravante da financiarização e jogando tudo para o mercado, né? Nós estamos piorando o que a gente fez nos anos 70, 80, por exemplo, com o BNH, né? Com os grandes conjuntos habitacionais. Então, quais são os grandes programas? Urbanização de favelas, provisão habitacional, e aí na provisão habitacional a gente vai ter vários tipos de programas possíveis, né? A questão da regularização fundiária, que tem que acompanhar junto, e o atendimento chamado provisório, que a Isadora fez uma ótima exposição aqui pra gente, sobre a questão do aluguel, e que é preciso a gente aprofundar, né? Locação social é diferente de aluguel social, é diferente de bolsa, é diferente de auxílio, né? Essa questão nós temos que discutir. E agora, quer dizer, nós sempre defendemos o locação social, mas o locação social também está indo para o mercado. Também está indo para um modelo que está sendo apropriado pelo mercado, né? Vai via imobiliárias, vai via as grandes empreiteiras. Então, na verdade, o que está em questão do ponto de vista é de que nós queremos uma moradia que não seja só via crédito. A grande defesa dos movimentos de moradia desde os anos 80 é pelo subsídio habitacional. Ou seja, a concepção de que se a moradia ela não é só um bem, uma mercadoria, mas ela é um direito, ela tem que ser subsidiada pelo Estado. E isso também nós estamos perdendo. Vou deixar para o Dito falar da questão um pouco dessa perda que nós estamos tendo, que foi talvez um dos grandes ganhos que tivemos com Minha Casa Minha Vida, foi a questão do subsídio, apesar de toda a perversidade do desenho do Minha Casa Minha Vida, né? Um valor muito pequeno, um percentual muito pequeno por Minha Casa Minha Vida entidades, e ficamos na mão do mercado no caso do Minha Vida. Por fim, para terminar, faltam 5 minutinhos, eu queria dizer que do ponto de vista do desenho das políticas, eu acho que tem uma análise muito interessante do pessoal do IPEA. O pessoal do IPEA acabou de lançar um livro que eles dizem assim, eles põem em questão, será que nós estamos implementando as desigualdades? Eu acho muito interessante essa ideia de que, em que medida a política habitacional, em vez de a gente estar enfrentando as desigualdades, nós estamos reforçando as desigualdades, nós estamos implementando desigualdades. E eles mostram isso em todas as políticas, a implementação das desigualdades. Eles pegam, por exemplo, o caso do Minha Casa Minha Vida, para mostrar como também é extremamente perverso. A gente atende, mas ao mesmo tempo a gente expulsa essa população à medida que ela não tem condição de custear o condomínio, de pagar as despesas básicas. Será que era a resposta adequada? A mesma coisa locação, a contradição da locação, deixa pra gente discutir. Você faz uma locação social para a população em situação de rua, quem não pagar 3 meses está expulso. Então, são as regras do mercado que são extremamente perversas. Então, nós temos que repensar todos os programas do ponto de vista, primeiro, das necessidades,
e do ponto de vista desse lugar público, do papel público que os programas devem ser desenhados, e não do ponto de vista do mercado, ao que interessa o mercado. Para fechar mesmo, eu queria falar um pouquinho da questão da criminalização dos movimentos sociais. A questão da criminalização dos movimentos sociais vem junto com o desmonte que a gente está tendo dos direitos, da política e da própria discussão da democracia brasileira, né? E me parece que é fundamental, né, o apoio, não só a questão ontem da prisão das lideranças, mas do direito à participação, do direito aos movimentos se organizarem, ocuparem, defenderem, porque é exatamente do ponto de vista, na contramão do que está nesse desenho, nesse modelo que a Paula dizia, é um modelo único que vem da financiarização, é exatamente a partir dos movimentos sociais e da organização da sociedade civil, dos profissionais que atuam, que se somam nessa luta, que a gente consegue ter alternativas, propostas alternativas para o Estado. Eu não acho que a gente tem que fazer as nossas casas independente, nós temos que lutar por políticas públicas, nós temos que lutar para que o Estado assuma a sua responsabilidade, porque se é direito o Estado tem que prover, né? Então essa é a questão. E por fim, minha última palavra é desse lugar do trabalho social, né? Nós estamos defendendo, e por isso é muito importante a nossa articulação, de que o trabalho social ele tem um compromisso com a defesa dos direitos, com a não violação dos direitos, onde a população tem o direito à informação, a população tem que saber, a remoção ela tem que ser um processo, há remoções que são necessárias em projetos habitacionais, sim, mas a população tem o direito à informação, a população tem o direito a participar e ela tem o direito a um trabalho social que acompanhe. Então a gente vai defender o trabalho social enquanto um componente dessa política que defende direitos, que acompanha a população e que contribui para a organização autônoma da população. Obrigada.